Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Solicito o deputado César Lacerda, secretariar os trabalhos da mesa, fazer a chamada do senhor deputado para a conferência de quórum. Manel, toma seu lugar. Isso aqui é seu, Manel. Eu sou Penedo. Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Fala bem no microfone, Lacerda. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Daniel Marques, presente. Sempre, sempre. Zé Dimar, sempre não, ausente. Você manda falar assim para ele? Pro Zé Dimar. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Osni Derrori, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Quanto tem, Lacerda? 7. Só tem 7. Faz nova chamada. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Zé Dimar, ausente. Faltando um só. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Vai dar quórum não, vou terminar essa sessão. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Ô Peniel, Renato Rainha falou que o Miquel está fazendo striptease. Miquel. Uma briga, os dois, você viu na TV News? Não. Os dois, o Miquel do lado e o Peniel. Na TV é? Brigando os dois. Mas o Peniel dá de 10-0, porque o Peniel fala bem. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontram-se 9 deputados presentes, portanto, acordo para discussão. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que me autorizasse a ser transcrito nos anais desta casa um discurso que foi pronunciado pelo doutor Adriano Magalhães Freire,
na posse como presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, que foi realizada no auditório do Instituto Evaldo Lodge, em Brasília, no dia 3 de novembro de 96. Eu estive presente lá, naquele evento, juntamente com o deputado Daniel Marques e o deputado federal Agnello Queiroz, e o pronunciamento feito pelo presidente eleito, que naquele momento estava tomando posse, foi um pronunciamento muito bonito, e eu acho que seria meritório constar nos anais da nossa casa aquela manifestação, até para um registro dessa importante instituição que é o Conselho Regional de Odontologia, cujo presidente já foi eleito pela 4ª vez consecutiva, demonstrando ser um grande administrador, uma pessoa de muita capacidade para que possa ter o respaldo dos seus colegas dentistas, cirurgiões dentistas, nessa atividade. Então eu peço a Vossa Excelência, por favor, que autorize, seja transcrito nos anais da Casa, o pronunciamento do presidente eleito. A presidência concede. Comunicado de líderes. Convido o deputado César Lacerda a usar a tribuna. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, nossos amigos que hoje nos visitam, moradores de várias localidades que estão apoiando o projeto do deputado Mageli Benício sobre a escritura definitiva. Tenho certeza que hoje vocês vão ter um presente muito bonito do deputado Geraldo Mageli, o deputado Benício, que é a sua cidadania. É o voto que eu faço para que vocês possam correr com isso. O som lá, por favor. E acaba de entrar nesse plenário o nosso grande deputado Benício Tavares, que encontra com o deputado Geraldo Magela, que são os autores do projeto de cidadania, aqueles que vão receber a escritura definitiva. Parabéns, Benício Tavares, parabéns, Geraldo Magela. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, amigos presentes à galeria. Venho hoje, desta tribuna, abordar um tema sério e, ao mesmo tempo, preocupante. Trata-se de mandatos de segurança que começam a impetrar da Justiça contra a instalação das barreiras eletrônicas pelo DETRAN em diversas vias do Distrito Federal. Todos nós estamos cansados de saber que a população tem lutado pela diminuição do número de acidentes de trânsito do Distrito Federal. Para isto, participou, inclusive, deputada Lúcia Carvalho, da caminhada vitoriosa pela paz, patrocinada pelo Correio Brasiliense, a qual contou com milhares de adeptos. A imprensa divulga sistematicamente que o Distrito Federal é o campeão nacional em acidentes de trânsito com vítimas fatais. Título nada agradável, principalmente quando sabemos que essas vítimas são fruto da irresponsabilidade de motoristas que dirigem seus carros como se estivesse participando de um verdadeiro rally dentro da cidade. Na verdade, virou uma verdadeira roleta russa transitar pelas ruas de Brasília. Pergunto, senhor presidente, que ocupa, deputado Cauí, a quem interessa a continuidade desse quadro caótico no Distrito Federal? Questiono ainda como pode a Justiça conceder liminares quando o que está em jogo é a vida humana? Quantas pessoas mais deverão morrer até que compreendam a importância das medidas adotadas contra a violência do trânsito? Esta casa aprovou a lei do cinto de segurança, mesmo sendo ela inconstitucional, mas foi aprovada devido à sua importância para a segurança dos motoristas. Entretanto, não ouvi dizer que tenham impetrado mandato de segurança contra a referida lei, que após a sua aplicação possibilitou a diminuição do número de vítimas fatais de acidentes de trânsito. As barreiras eletrônicas são importantes, não só para punir, mas principalmente para controlar
o ímpeto dos motoristas que trafegam desvairadamente pelas vias do Distrito Federal. Devemos reconhecer que seus efeitos positivos já estão se mostrando. Para isto é bastante analisarmos as estatísticas desses 3 dias em que começar a funcionar, como no caso da via L Norte em Taguatinga, onde o número de infratores por excesso de velocidade caiu de 90% para 5% em 3 dias, senhor presidente. Ressalte que a população brasiliense aprova as barreiras eletrônicas, ou seja, somente quem é contra a vida é capaz de ser contrário à adoção já tardia dessa medida pelo Detran. Por isso, senhores deputados, registro aqui o meu repúdio à liminar concedida contra a instalação das barreiras eletrônicas. E finalizo perguntando: quem será o responsável pelas próximas vítimas nas vias onde estão instalados os referidos redutores de velocidade? A Justiça? Os motoristas? Os pedestres? O governo? Ou quem impetrou o mandato de segurança? Informo que aqueles que estão contra a instalação das barreiras eletrônicas, que somente no ano de 1995 tivemos no Distrito Federal mais de 39 mil acidentes de trânsito, com aproximadamente 10 mil vítimas, deputado Peniel. 10 mil vítimas, sendo 900 vítimas fatais em 95. Esses dados estão no livro intitulado Condutor Consciente, Trânsito Sem Acidente, escrito pelo servidor do Detran, Delcino Vieira Nunes, que há 19 anos trabalha no referido órgão, o qual aproveita essa oportunidade para parabenizá-lo por esta importante obra. Registro ainda que no mencionado livro, o seu autor afirma que Brasília possui os piores motoristas do país e que somente através da aplicação de multa é que teremos a reversão deste quadro. Inclusive, senhor presidente, seria de bom alvitre que as pessoas que ora posicionam contra a medida compreendem e leiam o livro citado, pois assim procedendo, tenho certeza que mudarão de opinião. E vejo mais uma vez a Justiça na sua indústria de liminares, que foi contra a CPI da arapongagem, e agora também a essa indústria instalada no Distrito Federal das liminares, é também contra a vida do ser humano. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda, líder do PSDB. Não estando presente... Senhor presidente, na ausência do líder e não tendo outro parlamentar do PSDB presente, eu gostaria de saber se Vossa Excelência me autorizaria a fazer o pronunciamento em nome do PSDB. Se a presidência autoriza, em nome do PSDB, falará o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de aproveitar esse momento comunicado de lideranças em nome do PSDB para trazer aqui um registro que eu considero oportuno. É que eu cheguei a Brasília no ano de 1969, no final daquele ano, e acompanhei algumas das realizações que foram consumadas na nossa capital a partir daquela data. E uma das coisas que a gente, mesmo sendo ainda criança naquele período, viu nascer aqui em Brasília, foi o primeiro shopping da cidade chamado Conjunto Nacional, que naquele momento tinha apenas uma etapa da edificação concluída e que, no entanto, já reunia setores da sociedade em programas de lazer, de recreação. As pessoas ali se dirigiam com o intuito de fazer suas compras e, enfim, de participarem daquele shopping que era então uma novidade no nosso país. Pois bem, são decorridos 25 anos em que o shopping foi inaugurado e hoje nós estamos vendo como foi importante a implantação daquele primeiro centro comercial. Na época, a Avenida W3 Sul concentrava praticamente todo o comércio e havia ali
um fluxo exagerado de veículos em virtude exatamente da centralidade da via W3 Sul em relação ao comércio. Aos poucos, essa tendência de descentralização foi se manifestando e hoje nós já temos outros centros, polos comerciais que se espalharam pela cidade, permitindo que haja essa participação democrática da população na visitação aos shoppings. Mas há um detalhe que eu queria chamar a atenção, senhor presidente. A revista da Fé Comércio deste mês trouxe uma estatística que eu considero até certo ponto estarrecedora. Enquanto esses centros comerciais foram implantados, gerando emprego, arrecadando impostos, trazendo melhoria, de uma certa forma, através da arrecadação, até mesmo ao comércio do Distrito Federal, aos poucos nós vimos surgir um comércio paralelo. Já tínhamos as famosas feiras livres, que a gente acha que é importante para a sociedade, e essas feiras tinham seus produtos específicos de comercialização, como hortigranjeiros e outros produtos mais. Entretanto, com o tempo, elas foram se modernizando e foram diversificando a sua área de atuação, e hoje nas feiras livres se vende quase tudo, se transformando em verdadeiros shoppings localizados em outros pontos da cidade. E além das feiras livres, nós temos a proliferação das chamadas feiras do Paraguai, que hoje tomam conta da nossa cidade. Não é mais apenas a Feira do Paraguai, que tinha na Asa Sul inicialmente, depois foi trazida para a Asa Norte e mais recentemente foi instalada ao lado do ginásio, perto do ginásio de esportes ali no Autódromo de Brasília. Essa feira criou um comércio paralelo e não tem a geração de empregos que se estabelece, por exemplo, num centro comercial e nem a arrecadação de impostos. E eu creio que no momento em que os shoppings estão se instalando, se modernizando, gerando mais emprego, produzindo mais para a cidade, nós precisamos, ainda que reconhecendo a importância do comércio da feira livre, da feira informal, para a vida da cidade, especialmente para atender aquelas camadas mais carentes da sociedade, mas nós não podemos permitir que isso se torne uma coisa incontrolável, porque aí o informal substituirá o formal, e aí a geração de empregos haverá de ser prejudicada, bem como a arrecadação de impostos. Então fica aqui o nosso registro, reconhecendo que é importante definir o que deve ser feito das feiras chamadas do Paraguai, mas sem permitir o seu crescimento incontrolável, porque aí sim nós teríamos um atentado contra o comércio formal, que é aquele que mais benefícios traz para a vida da coletividade. Muito obrigado pela oportunidade de falar em nome da liderança do PSDB. Eu convido o deputado Peniel Pacheco a assumir a presidência da mesa. O deputado Geraldo Magela. Deputado Peniel Pacheco, por gentileza, convido Vossa Excelência a ocupar a presidência da mesa. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Miqueias Paes. Senhor presidente, senhores deputados, senhores funcionários dessa casa que aguardam ansiosamente o desfecho deste acordo que está por vir, a gente torce para que seja o mais rápido possível, tendo em vista que alguns prazos se esgotaram, a gente torce para que chegue-se o mais rápido possível ao consenso que se faz necessário. Dizendo que nas discussões se podem, claro, sem sombra de dúvidas, ter o nosso apoio para aquilo que com certeza será, está ansiosamente sendo aguardado pelos funcionários dessa casa. Mas o que me traz hoje a essa tribuna é tão somente para fazer um primeiro registro, algo que começou a rolar na sessão de ontem, em que, infelizmente, de forma um tanto agressiva, algumas colocações foram feitas a meu respeito, e essas alegações têm se dado alguns desdobramentos,
nós temos tido a preocupação, inclusive, de forma séria e sincera, tecer detalhes sobre as questões que foram levantadas, e eu particularmente gostaria de fazer um esclarecimento a bem da verdade, e até mesmo para evitar que algumas pessoas sejam, de forma equivocada, expostas publicamente. Na última segunda-feira, em uma atividade artística que foi promovida numa casa de espetáculos nessa cidade, saiu uma foto deste parlamentar, na função profissional que exerço há alguns anos, ao lado de duas pessoas, ao lado de duas moças. Apenas para registrar, era importante registrar que essas duas pessoas, se aqueles que acompanharam os jornais de hoje, vão perceber que essas duas pessoas eram dançarinas, e eu quero crer, inclusive, que houve um equívoco por parte do jornalista que ali acompanhou, porque essas dançarinas dançavam street beat, que é uma dança conhecida mundialmente, e não faziam striptease, como colocou o jornalista. Talvez, quero crer, que tenha sido um equívoco de audição por parte do jornalista, não quero crer que tenha agido ele na tentativa apenas de criar um fato noticioso. Ao mesmo tempo, queremos dizer, inclusive, que é uma discussão que se faz extremamente pertinente. Estou aqui para reafirmar que, enquanto artista, continuarei realizando as minhas atividades artísticas, enquanto artista, estarei aceitando os convites que me forem feitos, assim como eu acredito que um médico parlamentar, que um empresário parlamentar, ou qualquer outra pessoa que tenha atividade parlamentar, continuará exercendo a função que é a sua função de verdade, que é um profissional de uma determinada área. Eu, particularmente, sou um profissional e quero crer que é possível, nesse país democrático, que se tenha respeito pelas profissões que as pessoas escolhem. Eu quero crer que a democracia é exatamente para que seja respeitada o direito de ir e vir, o direito ao acesso, o direito, inclusive, à escolha de profissões. E eu quero crer, inclusive, que essa escolha profissional que eu tenho, muito tem colaborado, inclusive, para a mudança na história da sociedade mundial, não só do país. Nós sabemos que, muitas das vezes, nós podemos voltar à década de 20, em que o movimento modernista foi responsável por uma reconceituação do comportamento social, e a gente sabe disso, que a arte tem esse papel. E é por isso que o artista é sempre tido como irreverente, porque ele expõe a falsa moralidade, porque o artista expõe exatamente aquilo que as pessoas às vezes gostam de esconder. E a gente sabe, inclusive, muitas das vezes, que muitos têm medo de algumas coisas serem expostas, porque preferem usar estas coisas na clandestinidade, porque preferem usar essas coisas escondidas atrás de um posto, atrás de uma gravata. E a gente entende que é o nosso dever enquanto cidadão botar às claras a verdadeira cara da sociedade. Como o tempo está encerrado, companheiros, eu gostaria de dizer o seguinte: trago aqui em minhas mãos um documento, cópia de um documento, que foram encaminhados à Secretaria de Segurança, que foram encaminhados aos órgãos competentes que legislam sobre atividades artísticas, e aqui está a prova de que todo o cuidado foi tomado, pois sabemos que espetáculos acontecem, no mundo inteiro os espetáculos acontecem, com as mais variadas formas. E só me estranha que casas de espetáculos existem dessa natureza, e que inclusive se dedicam só a essa prática. E pouco se ouviu falar disso, quando essas coisas não tomaram uma página de jornal. É muito triste que a gente tenha esse tipo de comportamento, mas, felizmente, os cuidados todos foram tomados. Felizmente, a sociedade saberá com certeza dos cuidados que foram tomados dentro da legalidade para que as atividades ocorressem. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Luiz Estevão. Falará pela liderança do PMDB o deputado Manuel de Andrade, a quem conceda a palavra. Senhor presidente, meus amigos deputados, crianças aqui presentes, estudantes, meus senhores e senhoras amigos de Sobradinho que estão presentes, servidores, todos presentes. Eu ouvi atentamente um discurso desplanejado
e desqualificado. Quando, assacando inverdades e desconhecimento jurídico contra o Sindicato dos Condutores Autônomos de Brasília, do qual sou presidente. Disse por diversas vezes, repeti no rádio hoje e ontem, que em nenhum momento o sindicato impetrante, respeitado o Sindicato dos Condutores Autônomos, foi contra a barreiras. É tão provado isto, que duas barreiras existem em Brasília há mais de ano, que é uma Brasília luminosa existente no eixinho norte e outra no eixinho sul. Porque são barreiras que estão embasadas no direito, na lei. Agora, defender camuflagem, defender picaretagem, não é obra desse parlamentar. É tanto que o juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública concedeu liminar, buscando reparar o equívoco jurídico. Em nenhum momento o juiz entrou no mérito, em nenhum momento nós apontamos o mérito da questão. Apontamos a questão de direito. Eu lamento que um parlamentar que serviu ao governo Roriz, puxou saco do governo Roriz, se beneficiava do governo Roriz, agora queira, depois de votar contra o povo, votar o IPTU contra o povo de 110%, votar outras matérias contra o povo, para saciar a ânsia desvairada do seu Cristóvão Buarque. Vem aqui, de maneira irresponsável e leviana, presidente, assacar contra uma entidade sindical respeitada, que buscou os caminhos jurídicos próprios para combater um arbítrio. A categoria é contra a violência no trânsito. Nós defendemos, presidente, a paz no trânsito. E eu digo aqui como condutor que já rodou 3 milhões de quilômetros, sem nunca ter um único registro de acidente. Digo com autoridade, de que nunca se houve um acidente de trânsito. E podem buscar nas delegacias. Defendo, mas não posso defender picaretagem, que eu não sou picareta. Não posso defender aqueles que querem usurpar o dinheiro público, se beneficiar, usar as multas camufladas para prejudicar, quando a lei fala que tem que ser com todos os equipamentos para permitir, deputado Rainha, que o condutor respeite o regramento de trânsito em vigor. Foi por isso que o juiz concedeu liminar. Não foi nenhum presente. Se o deputado quis dizer que a justiça é irresponsável, eu não concordo. Eu respeito a justiça. Ela deu buscando reparar uma ofensa ao direito, uma ofensa à reserva legal, que é preciso que o deputado volte à faculdade para entender isso. É preciso que volte lá, para não vir aqui com o objetivo de puxar o saco do Cristóvão para ter mais obras e prejudicar o povo. Nós precisamos fazer política séria e vamos defender as barreiras quando elas estiverem devidamente dentro do limite da lei. Não só eu, mas meu líder do meu partido, deputado Luiz Estevam, tem certeza que na hora que esse governo irresponsável e oportunista colocar os elementos próprios nas barreiras, não haverá um único cidadão capaz de questioná-la, porque ela está, como eu já disse, dentro da reserva legal. Por isso, eu exijo respeito à minha categoria, aos transportadores, e exijo respeito ao direito. Essa presidência registra a presença nas galerias da Câmara dos 79 alunos da escola classe número 1 do Gama, acompanhadas pelas professoras Maria Aparecida Alves da Cunha, Helenide Souza Silva, Giselda da Silva de Souza e Neide Aparecida Machado Vasques. Essas crianças estão participando desta sessão para que, em breve, participe de uma sessão simulada denominada Cidadão do Futuro. Parabéns às crianças
do Gama e as professoras presentes nessas galerias. Pela ordem, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda pela ordem. Senhor presidente, aqui eu li uma frase muito bonita, eu queria deixar registrado nessa casa. Enquanto o cão ladra, a caravana passa. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputada Lúcia Carvalho, que falará pela liderança do governo. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha, que falará pela liderança do PL. Antes, porém, transfiro a presidência dos trabalhos ao deputado Geraldo Magela. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, alunos aqui presentes, população em geral, eu ocupo essa tribuna hoje, na condição de líder do PL, para trazer um fato da mais elevada gravidade aqui no Distrito Federal. No dia 30 de junho de 1992, o secretário de Educação elaborou e fez uma portaria determinando que, acolher e registrar no órgão próprio da Secretaria de Educação do DF os certificados e diplomas dos cursos do projeto Crescer, ministrado pelo Centro Educacional Niterói, mantido pela Fundação Brasileira de Educação, em convênio com os estados e municípios brasileiros. O que é que significa essa portaria? Significa que, atendendo um parecer do Conselho Federal de Educação e do Conselho de Educação do Distrito Federal, o secretário de Educação reconheceu os certificados e diplomas do curso do projeto Crescer e os tornou aptos para serem registrados no Distrito Federal, fazendo com que os professores ali formados pudessem, de forma legal, prestarem concurso público para o exercício do cargo de magistério, bem como exercer o magistério em qualquer entidade, até particular. Isso vem sendo feito há muito tempo e os professores que saem do projeto Crescer, na sua grande maioria, obtêm aprovação em concurso público realizado pela Fundação Educacional. Para nossa surpresa, o atual secretário de Educação, no dia 1º de setembro de 1995, baixou uma portaria que recebeu o número 74, determinando a suspensão dos efeitos da portaria 47, que reconheceu o projeto Crescer e determinou o registro dos diplomas. E com isso, inviabilizou e até atingiu direitos adquiridos de forma ilegal e inconstitucional, que professores formados pelo projeto Crescer pudessem continuar exercendo as suas atividades. Não coube outra solução aos professores, já que todos os caminhos administrativos e todos os pedidos foram negados, que ingressar na Justiça. E ingressaram na Justiça e obtiveram no mandado de segurança 6181 de 95, uma decisão favorável nos seguintes termos: ementa direito administrativo e constitucional, mandado de segurança, diplomas, registro, garantia, portarias 47, 92 e 74, 95. Ao conceder os registros dos diplomas através da portaria 47, 92, a administração conferiu direito subjetivo a impetrante de prometer aos seus alunos o registro do diploma e de vê-los registrados, direito que se entende aos que neles confiaram. Suspensos os registros pela portaria 74/95, hão de ser resguardados os direitos adquiridos àqueles que já haviam obtido em data anterior a esta os seus diplomas. A portaria 74/95 reveste de validade jurídica, mas não pode atingir direitos conferidos na vigência do ato revogado, segurança concedida em parte. Ocorre que quando da edição da portaria 74/95, muitas pessoas cursavam o projeto Crescer, concluíram o curso e ainda não tinham recebido os seus certificados.
E essas pessoas, que inclusive estão dando aula hoje, muitas na rede pública de ensino, através de concurso público, podem a qualquer momento, pela portaria 74 do senhor secretário de Educação e por atos do senhor secretário de Educação, terem impedido a possibilidade de continuar dando aula. E isso atinge aproximadamente 1.500 pessoas no Distrito Federal. É um fato da mais alta gravidade. É um fato que nós rogamos dessa tribuna a sensibilidade do senhor secretário de Educação, a sensibilidade dos senhores parlamentares, principalmente dos que apoiam o governo popular democrático, a sensibilidade do senhor governador, que é professor e sabe o quanto é fundamental que os professores de magistério do Projeto Crescer possam ter os seus registros legalizados e considerados válidos. Por isso, estou apresentando da tribuna desta casa um novo decreto legislativo, e a sequência de erros do governo é tão grande que nos força a apresentar um decreto legislativo atrás do outro. Estou apresentando um novo... Estou concluindo, senhor presidente. Estou apresentando um novo decreto legislativo para cassar a portaria do senhor secretário de Educação. Agora eu gostaria de solicitar e de rogar a sensibilidade do secretário. Não espere que esse decreto legislativo seja aprovado. Não espere que ele suste os efeitos da sua portaria. Tenha sensibilidade, tenha humanidade e revogue de força própria essa portaria injusta e inconstitucional. Eu queria também me manifestar à Associação dos Aposentados, que vamos lutar pela aprovação do nosso decreto. Estou concluindo, senhor presidente. Do nosso decreto, para cassar também o decreto 17.798, e quero apenas informar que na revista Veja desta semana, o senhor presidente da República já reconheceu que a portaria que ele editou, ela é inconstitucional e injusta, e inclusive diz o seguinte: FHC desistiu da medida provisória que impediria um servidor público aposentado de voltar a trabalhar. Estou concluindo, senhor presidente. Eu quero trazer o exemplo do Fernando Henrique Cardoso aqui, senhor presidente, porque como o GDF é cópia do Fernando Henrique Cardoso, desculpe a palavra, para prejudicar o servidor, então que ele copie o Fernando Henrique Cardoso quando é para beneficiar o servidor também. Muito obrigado, senhor presidente. Atendi o seu pedido, velho. Com certeza. Qual deles? Eu já fiz tantos. Você vai falar comigo? Conceda a palavra ao deputado Cafu. E aí? Bota quente, Cafu. Eu nunca mais te ouvi falar, pô. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, senhoras e senhores, alunos da Escola Classe número 1 do Gama, os professores, os servidores presentes. É um dia especial para nós negros nesse país. 20 de novembro de 1695. Macaco. Cerca real do Macaco era a capital do Quilombo Zumbi dos Palmares, do Quilombo dos Palmares, porque Zumbi foi a sua liderança última e maior. Foi o líder dos últimos 7 anos de luta, de resistência daquela Federação de Negros. Depois de um cerco de 42 dias, o Quilombo caiu. E naquele dia, 200 negros foram mortos, 500 negros foram presos, mulheres, idosos e crianças foram genocidados. E um ano depois, porque o líder maior foi morto, um ano depois de um ato de traição, morto, seu corpo foi esquartejado, sua cabeça foi levada à exposição pública na cidade de Recife, na perspectiva de dizer aos negros que aquele homem era imortal e que a partir daquele momento o poder real dizia o que iria fazer com os que
tentassem rebelar, os que tentassem lutar contra a escravatura. Em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar da América, seja os afro-norte-americanos, seja os afro-caribenhos, seja os afros brasileiros, os negros não se rebelaram contra o estado de coisas às quais estavam submetidos. É historicamente famoso o chamado capitão de entrada, o chamado capitão do mato, homem que a serviço do senhor do engenho ou da propriedade usava dos meios mais vis para perseguir aquele que não concordava, aquele que fugia daquele estado de coisa. Eu queria que as crianças que me ouvem, e a maioria não é branca, é só olhar para a nossa cara, a minha pele, o meu cabelo, a minha história, é uma história que a gente sabe que a gente chegou aqui na marra. Nós somos os últimos em escola, nós somos os últimos em qualidade de vida, nós somos os últimos em emprego, nós somos os últimos em salário, nós somos os mais aviltados pela sociedade brasileira. A Igreja Católica, depois de quase 500 anos, reconhece a pastoral do negro. Nós somos os mais vilipendiados, os mais maltratados. E isso não mudou. Tempo encerrado. Senhor presidente, eu quero um minuto mais para terminar. Na América, eu acabo de almoçar com o senador Jesse Jackson, negro que se candidatou há anos atrás a disputar a presidência do país mais poderoso do mundo, que são os Estados Unidos da América. Ele diz assim: a sombra que paira sobre esse país são meninos e meninas de rua, porque a sombra que paira sobre os Estados Unidos é a juventude negra na cadeia. A indústria que mais cresceu nos Estados Unidos nos últimos anos é produzir penitenciária e cadeias públicas, onde 60% são afro-norte-americanos. Eu queria aqui citar alguns nomes e perguntar o que ele significa. Queria sim. Expressões como Subupira, Deputado, conclua, por favor. Dambraganga, Tabocas, Ozenga, entre outras, eram comunidades negras que formou o mais importante reduto de resistência e a primeira grande liderança que o continente sul-americano produziu, que é Zumbi dos Palmares. E aqui eu digo, olhando para o meu passado, olhando para os meus antepassados, olhando para todos vocês, eu quero uma sociedade fraterna, solidária, Deputado, conclua, por favor. humana, uma sociedade que seja capaz de multirracionalmente produzir relações mais amigáveis, mais companheiras. Homens e mulheres negros, não percamos a nossa história, porque a nossa história é a história mais bonita, mais humana, mais interessante na produção da riqueza, na produção da sociedade brasileira. A todos vocês, axé, porque é isso que nós precisamos. E vamos em frente, porque esse país um dia ainda terá negros Deputado, governando. conclua, por favor. Obrigado, deputado Geraldo Magela. Obrigado pela paciência de vocês. Passamos ao comunicado de parlamentares. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipene. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Vai falar? Fala sobre a emenda, viu, que você vai votar a favor.
Senhor presidente, senhores deputados, pessoal de Planaltina, de Sobradinho aqui presente, é com prazer, inclusive, que votaremos o projeto hoje, que irá dar mais facilidade e viabilidade para a regularização das suas moradias. A gente entende a importância e a ansiedade com que as pessoas estão esperando, com certeza, este momento. E ao momento que puderem ser proprietários o mais rápido possível, com certeza terão mais facilidade para aqueles até que por alguma fatalidade tenham perdido os responsáveis por sua família, terão a tranquilidade de ter regularizado os seus lotes. Parabéns a todos vocês aqui presentes, parabéns ao deputado Geraldo Magela, autor do projeto, da emenda. Com certeza, hoje, em segundo turno, aprovaremos com muito prazer. Eu gostaria apenas de fazer um breve registro, muito rápido, senhor presidente. Dado hoje um dos dias da comemoração da Semana da Consciência Negra, eu gostaria apenas de salientar que, historicamente, o preconceito é algo que tem afligido a sociedade brasileira. Nós vivemos uma sociedade que se diz uma sociedade democrática, nós vivemos uma sociedade que se diz uma sociedade participativa, mas a gente sabe, historicamente, a dificuldade que as pessoas, principalmente de raça negra, têm. Particularmente, hoje, eu ouvi alguém dizer que determinadas atitudes poderiam estar denegrindo a imagem da Câmara Legislativa. E a gente faz uma avaliação, a partir de uma única palavra, a gente pode medir o tamanho da deturpação da sociedade brasileira. Se a gente for voltar no passado, a gente vai descobrir que a palavra denegrir tem um significado muito ruim para a história brasileira. No passado, quando alguém fazia algo considerado pela sociedade moralista, algo como fora do normal, ou aquilo que não deveria ser bem aceito pela sociedade, essa coisa era chamada como coisa de negro. Isso é coisa de negro. E aí, com a coloquialidade das palavras, a repetição dessa palavra passou então a ser coisa de negro, é denegro, eu denegro, denegrir. Então, a palavra denegrir vem exatamente de uma construção extremamente preconceituosa. Ao ouvirmos essa palavra, é possível se avaliar qual o comportamento que as pessoas têm em relação à sociedade. Ou seja, no momento em que alguém retrata que alguma coisa pode ser uma coisa de negro, nós negros temos sim o orgulho de que essa coisa seja uma coisa de negro, porque esse país é um país de negros, esse país é um país construído com o sangue e com o suor dos negros que aqui habitavam. Esse país é um país de negros, sim, e eu quero denegrir esse país porque ele é um país de negro. E esses negros, com certeza, vão mudar a história desse país, enfrentando preconceitos, enfrentando a falsa moralidade, estando inclusive hoje, felizmente, aqui representados por pelo menos 3 parlamentares que assumem publicamente a sua condição de negro com muito prazer. E assumem, inclusive, a sua disponibilidade de serem diferenciadores numa história que é, pela tradição, uma história moralista. Uma história construída às custas do sacrifício, com certeza, de uma série de pessoas oprimidas. Uma história construída para privilegiar determinados grupos. Uma história construída a partir da elitização. E olha, nós hoje, deputados, temos uma responsabilidade muito séria. E eu me sinto orgulhoso em poder desmistificar algumas coisas da Câmara, sim. Por quê? Porque nós não somos especiais, nós não somos diferentes de nenhum de vocês que estão sentados aí na cadeira. Nós apenas temos uma procuração que nos permite executar algumas tarefas. Nós aqui temos apenas uma procuração que não nos transforma em seres mais especiais do que qualquer outro, não. Nós estamos aqui apenas com essa procuração que vocês que aí estão poderão tirar a qualquer hora e a qualquer momento. Aquele que se arvora desta casa como sendo proprietário, aquele que se arvora desse espaço como sendo dono desse espaço e acha que é ditador das normas que devem acontecer aqui nesse espaço, está extremamente equivocado, porque quem dita as normas desse espaço é uma sociedade que, felizmente, a cada dia vem alterando seus comportamentos, que felizmente a cada dia tem negado as pessoas oportunistas, as pessoas que se aproveitam de momentos para querer se projetar. E é por isso que essa sociedade,
Essa sociedade elege Cafu, que é negro, elege Eurípides Camargo, que é Tempo negro. encerrado. Essa sociedade, só um minuto, senhor presidente, elege João de Deus, que é um soldado da polícia, elege Miqueias Paz, que é um artista da cidade, elege tantas outras pessoas para que sejam representadas aqui na cidade. Quem não gosta disso, os incomodados que se retirem, porque a sociedade exige a participação de todos os setores. Aqueles que estão incomodados, olha, o caminho da porta é logo ali. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a presidência solicita ao plenário que mantenha a calma para ouvir o nobre deputado Marco Lima. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria primeiro, senhor presidente, de colocar aqui uma situação muito constrangedora para nós, enquanto parlamentares desta casa, que trabalhamos, que estamos ouvindo a comunidade, estamos no dia a dia, na rua, ouvindo os anseios da população. Eu quero aqui fazer uma reclamação de público nessa tribuna ao governo e às pessoas do governo em relação a duas coisas. Ano passado, a comunidade, alguns setores da comunidade Sobradinho, da comunidade Planaltina, nos procuraram aqui nesta casa, nos procuraram lá na cidade onde eu moro, em Sobradinho, e fizeram para nós reivindicações no sentido de buscar melhorias sociais para as suas cidades. E nós atendemos a reivindicação daquelas pessoas, daqueles moradores, e apresentamos nessa casa moção, projeto de indicação, apresentamos nesta casa emenda ao orçamento para duas grandes obras, tanto em Sobradinho como em Planaltina. E essas duas grandes obras são as duas passarelas que estão lá sendo construídas e foram terminadas. A passarela ali na quadra 14 em Sobradinho e a passarela lá em Planaltina, com a ajuda, logicamente, do administrador da Satélite, com a ajuda do deputado Cláudio Monteiro, com todos os parlamentares dessa casa. Mas, senhor presidente, as minhas duas emendas foram aprovadas por esta casa e foram negociadas ano passado com o governo para a construção dessas duas obras. Só que o seguinte, senhor presidente, lamentavelmente a obra terminou e o governo irá inaugurar essa obra amanhã. Só que o detalhe, senhor presidente, senhores deputados, sequer o deputado autor do projeto, autor da moção, autor das emendas, foi sequer convidado, sequer informado que estará sendo inaugurada essas duas obras na cidade. E amanhã vai estar lá o governo e o seu partido dizendo que a obra é deles apenas, que a obra é apenas do governo, que não teve apoio de nenhum parlamentar, que não teve apoio de ninguém, que eles fizeram a obra. E, senhor presidente, eu não irei admitir essa prática de enganar a população, essa prática de que os parlamentares dessa casa fazem tudo, representam a comunidade, apresentam emendas ao orçamento e depois vem o governo posar de bom moço, dizendo que é autor de tudo isso, ele que faz, ele que acontece. Senhor presidente, é lamentável que isso venha acontecer. E eu quero dizer, se o governo tem esse tratamento com nós parlamentares, então nós parlamentares também vamos ter o mesmo tratamento com o governo nesta casa. Vamos ter o mesmo tratamento com ele nesta casa, de que é o quê? Não ficar aqui servindo de fantoche
para o governo, votando apenas os seus projetos que lhe é de interesse deles. Queremos respeito. Vamos respeitar o governo quando ele também nos respeitar. Agora, não iremos ficar aqui sendo bonecos de ninguém e sendo apenas rechaçados na nossa base, onde nós trabalhamos, onde temos a comunidade do nosso lado. É lamentável que isso venha a acontecer. Logo a gente que tem se pautado uma discussão mais clara, uma discussão mais amiga, tranquila, sem revanchismos, sem nada disso. Mas quem está procurando não somos nós, mas sim o governo. E se é essa prática que o governo quer impor, está selada a partir de agora essa prática nessa casa. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado José Edmar. Concedo a palavra ao deputado Eurípides Camargo. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, não poderia deixar de falar sobre o dia de hoje, Dia da Consciência Negra, a Semana da Consciência Negra, registrada a nível nacional, através do Congresso Nacional, da Presidência da República e do nosso governo estadual. E também por essa casa, ao apresentar um projeto, através dos parlamentares, que se coloca na condição da raça negra e que coloca enquanto representante e assumido da sua raça. Hoje, gostaria de convidar todos os parlamentares que estará sendo assinado um decreto antecipando o projeto de lei por discussão que nós fizemos junto à Secretaria de Comunicação e ao Governo do Distrito Federal, para que, no dia de hoje, o Distrito Federal também, junto com o Governo Federal, junto com a Câmara Legislativa, sinalizasse compromisso com a raça negra. Portanto, o projeto que hoje será assinado será o projeto que coloca que a obrigatoriedade para que apareça nas propagandas oficiais a proporcionalidade das raças nas propagandas oficiais. A gente coloca isso, e de forma positiva, a gente coloca isso porque, na verdade, faz muita brincadeira sobre a questão racial no nosso país, mas, de fundo, esconde um preconceito, que é um preconceito que eu diria histórico. Vou citar dois exemplos, exemplos claros em relação que aconteceu. Eu tenho a minha companheira, por exemplo, ela sofre epilepsia, e a epilepsia, ela arroxeia a pele na medida que a doença dá os espasmos da doença. O meu filho, que tem hoje, com 6 anos, hoje tem 13, mas desde os 6 anos, ele começou a achar que aquele problema da doença era relacionado com a cor. E aí ele rejeitava uma professora negra que tinha na escola dele, e comparava a cor dele com a minha, dizendo que ele era mais branco do que eu e tal. Então, essa é uma criança de 6 anos, dá para medir a intensidade que paira sobre a sociedade, parece que é um espírito que paira do racismo, né? É dissimulado no nosso país. Outro dia, eu tive com um parlamentar dessa casa, a um órgão do governo, do nosso governo, né? Na portaria, o parlamentar foi pedido o crachá para mim, e quando o outro parlamentar disse, não, mas também quero entrar e também preciso do crachá, senão mas você é muito conhecido, né? Bom, então são exemplos que eu coloco, né, que coisas que são fatos que acontecem, né, ainda no nosso meio. Então são fatos, a gente está colocando fatos sobre essa questão. Quando a gente coloca aqui, ressaltando que o deputado Miqueias Paz e o deputado Cafu colocam essa questão, parece como se a gente estivesse estabelecendo uma diferença, como é que diria, querendo um espaço indevido. Na verdade, o que nós estamos questionando é a distribuição de poder
entre as raças no nosso país, né? Haja visto qual a quantidade no Congresso Nacional da proporcionalidade de parlamentares negros ou não. Eu moro em uma região, moro na Ceilândia, e na nossa cidade nós sabemos que comparar por metro quadrado com o plano piloto, o número de negros da Ceilândia e do plano piloto é diferente. Por que é diferente? Porque nós estamos nas periferias, alguns por opção, né? Mas a maioria não, por falta de oportunidade, que estabelece uma desigualdade. Então, é essa a diferença que nós estamos registrando aqui, essa denúncia que nós estamos fazendo, né? Então, quero parabenizar o governo Cristóvão Buarque por tomar essa medida, uma medida jurídica, que a gente entende que as leis são importantes, mas as leis são importantes, mas elas têm que passar pela ganhar a consciência da população. Por isso que nós precisamos não só fazer as leis, mas também colocar a questão como ela é, no sentido de ganhar a população, o setor da sociedade para essa questão. Gostaria de aproveitar por último, dizer da presença do senador Jesse Jackson ao Brasil, que traz para nós da raça o motivo de orgulho e também consegue construir esse processo, não só através das instituições, como também através da sociedade, já que ele é originário do movimento lá no seu país. E homenagear também, nesse momento, 2 senadoras, Marina da Silva e a nossa senadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, que é legítima representante da raça e com muito orgulho faz esse processo, esse contraponto lá no Senado. Muito obrigado. Concedo. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado José Edmar. Questão de ordem. Senhor presidente, a questão de ordem é simplesmente para pedir a Vossa Excelência que naquela sessão solene da entrega do título de cidadão honorário ao senhor Luciano Pereira, deve ter havido um equívoco de minha parte ou do som, a falta de som. É que eu pedi para colocar nos anais daquela sessão esse documento intitulado Instituto Cultural da Semana JK. Eu gostaria que Vossa Excelência determinasse que fizesse parte dos anais da casa, em particular daquela sessão, para que a gente pudesse. Senhor presidente, o dia eu não sei, mas é a sessão solene de entrega do título de cidadão ao senhor Luciano Pereira. A presidência Também, acata, deputado, também. acata e determina que sejam transcritos nos anais desta sessão de hoje e também sejam juntados à sessão a qual Vossa Excelência se refere, para que não haja risco de que não seja registrado o documento. Tá certo, é isso que eu gostaria, quero te agradecer. Mas eu também fiz uma questão de ordem, senhor presidente, para uma análise, logicamente, da mesa diretora, porque nós tínhamos um projeto tramitando nessa casa no 4º dia, e nós tivemos aqui não uma emenda simplesmente, mas uma emenda substitutiva de primeiro turno pela deputada Lúcia Carvalho, que no nosso entender não tem provimento, porque entendemos que uma emenda substitutiva pode ser feita na comissão, pela comissão ou pelo relator, nunca por um deputado. Então, de certo modo, entendo que essa matéria já está tramitando nessa casa por 4 anos, e em 4 anos essa matéria, quando chega a plenário para ser votada, recebe uma emenda substitutiva, de certo modo, contrariando o regimento, e eu gostaria que fosse apreciado, portanto, pela mesa diretora para dirimir e decidir sobre essa e outras possíveis emendas substitutivas que possam vir a ser apresentada aqui nessa casa. A mesa analisará, senhor deputado. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Marcolino. Senhor presidente, eu queria solicitar de Vossa Excelência a retirada do item número 32, de minha autoria, projeto de lei número 839, por 5 sessões. A presidência acata. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, minhas caras amigas e amigos presentes às galerias.
vejo uma faixa que diz o seguinte: a vida no trânsito vale muito pouco para o deputado Luiz Estevão, paz no trânsito. Nada mais mentiroso, nada mais dissociado da realidade. Até porque sou o deputado presidente da Comissão de Trânsito na Câmara Legislativa. Comissão essa composta por mim, pelos deputados José Edmar, deputado Marco Lima, deputado João de Deus e deputado Manuelzinho. Comissão essa que, ao longo dos seus trabalhos, pôde oferecer significativas contribuições para a questão da paz do trânsito no Distrito Federal. E mais do que isso, elaborou um elenco de projetos que temos absoluta convicção que em muito contribuirão para diminuir o nível de violência da nossa cidade. Uma pergunta foi feita aqui. Por que é que eu entrei com o mandado de segurança? Ou melhor, fui o patrono do mandado de segurança do Sindicato dos Condutores Autônomos do Distrito Federal contra o início da cobrança de multa por parte das chamadas barreiras eletrônicas. Meu posicionamento não traz nenhuma novidade, até porque eu já tinha feito um pronunciamento e um projeto de lei há 3 semanas aqui na Câmara Legislativa, assim como tenho defendido a mesma tese ao longo dos últimos dias. Alguém aqui é contra as barreiras eletrônicas? Ninguém é contra as barreiras eletrônicas. Todo mundo é a favor. Contra o que eu me coloquei e obtive a decisão imediata do Poder Judiciário? Contra a ilegalidade que cerca a maneira como as barreiras eletrônicas vêm sendo colocadas no Distrito Federal. E aqui fica a pergunta: a quem interessa essa ilegalidade? Interessa a paz no trânsito? Evidente que não. Interessa a uma indústria imoral, desonesta, safada de faturamento, que vem sendo montada num conluio do Detran e do DER, com 2 empresas privadas que nem sequer participaram de licitação pública para ser parte dessa negociata. Acredito que muitos parlamentares aqui não tenham conhecimento dos detalhes disso. Talvez porque eu tenha me interessado pelo assunto e procurado me aprofundar no conhecimento dele, eu quero trazer aqui ao conhecimento dos nobres pares as seguintes informações. Em primeiro lugar, o artigo 75 do Código Nacional de Trânsito diz de maneira muito clara que todas as barreiras têm que ser sinalizadas para advertir os condutores da sua existência. Ora, essa norma é uma norma federal, é uma lei contra a qual nenhum de nós tem o direito de se insurgir. Além disso, a resolução 795 do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, também é muito clara. As barreiras só podem entrar em funcionamento depois de aferidas, inspecionadas e após 30 dias, no mínimo, da comunicação ao Departamento de Trânsito, Departamento Nacional de Trânsito. O que só foi feito na última segunda-feira, dia 18 de novembro. Portanto, elas não podem, em nenhuma hipótese, começar a multar os motoristas antes do dia 18 de dezembro. E a terceira questão, a mais absurda de todas, é que, evidentemente, por que é que o governo tem o poder de multar as pessoas? Porque o governo tem, com exclusividade, um poder assegurado pela Constituição e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, que é o poder de polícia. Poder esse intransferível e indelegável. O governo não pode delegar a autoridade do poder de polícia a quem quer que seja, muito menos dividir a responsabilidade do poder de polícia e, consequentemente, da lavratura de multas com empresas privadas, fazendo com que elas passem a faturar de 17 a 20 reais para cada multa lavrada no Distrito Federal. E eu chamo a atenção aqui para o seguinte: segundo dados publicados pelos jornais da nossa cidade, o nível de multas que teria sido aplicado no primeiro dia de funcionamento seria de 4% dos carros que passaram por apenas uma das barreiras eletrônicas. Ou seja, de um total de 20 mil veículos, 800 carros seriam multados. A um valor de R$ 70 cada multa, seriam simplesmente R$ 5.600.000 apenas, aliás, seriam R$ 56.000 apenas em uma barreira. Em uma barreira. Isso multiplicado por dia, multiplicado por 330, daria a inacreditável
importância, e eu repito aqui, a inacreditável importância de 16 milhões de reais por dia, fazendo com que essa empresa faturasse, às custas do bolso do povo do Distrito Federal, 4 milhões de reais para cada dia de funcionamento das barreiras eletrônicas. Ou seja, mais de 1 bilhão de reais por ano. E eu pergunto, será que o governo do Distrito Federal pode se dar ao luxo de repassar para uma empresa privada 1 bilhão de reais por ano? Será que isso é legal? Evidente que não. É preciso que, antes de mais nada, as pessoas que procuram discutir o assunto se interem dos pormenores do que está acontecendo no Distrito Federal. Porque eu quero dizer também que a minha ação não se encerra na vitória de ontem, obtida no mandado de segurança. Ela já está tendo outros desdobramentos hoje, porque estou entrando na Justiça com ações populares para que o diretor do DETRAN e o diretor do DER devolvam do seu próprio bolso aos cofres públicos o dinheiro que ilegalmente e imoralmente foi repassado a eles como subproduto da lavratura das multas. A receita das multas é exclusiva do governo. Ela não pode ser dividida com empresas privadas, porque não há previsão de delegação do poder de polícia. Mais do que isso, todos nós queremos que o máximo possível seja investido em campanhas educativas de trânsito do Distrito Federal. E aqui fica uma pergunta no ar. Será que essas duas desinteressadas empresas saíram dos seus estados, vieram para o Distrito Federal para instalar essas barreiras escondidas? Para quê? Para educar os condutores da nossa cidade? Evidente que não. Conclua, vieram para cá para desinformar, vieram para cá para encher os seus bolsos, porque, evidente, quanto mais multas forem lavradas, maiores serão os seus lucros e maior será o prejuízo do povo do Distrito Federal. Quero dizer que tenho absoluta convicção que terei o apoio de todos os parlamentares da Câmara Legislativa, não contra a instalação das barreiras eletrônicas, mas contra a ilegalidade, contra a afronta à lei e, principalmente, contra a imoralidade que está para se perpetuar no Distrito Federal. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Eu queria deixar registrado nessa casa o pronunciamento sério e honesto de oposição do deputado Luiz Estevam, que fala com convicção aquilo que ele pensa. Demonstra a capacidade de um deputado que está subindo, que combate ideias e não pessoas. Parabenizo pelo posicionamento do deputado Luiz Estevam. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu gostaria apenas de informar aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da PM2 que amanhã, às 10 horas da manhã, a comissão estará se reunindo lá no Congresso Nacional, no gabinete do deputado Hélio Bicudo, conforme deliberação já aprovada anteriormente por esta comissão. Então eu lembro aos nobres deputados Luiz Estevam, deputado Marcos Arruda, deputado César Lacerda, deputado Cafu e demais membros da comissão parlamentar, deputado Odilon Aires e deputado Filipelli, de que amanhã nós estaremos indo às 10 horas da manhã para a reunião com o deputado Hélio Bicudo. E na próxima quarta-feira, ou seja, na semana seguinte, nós teremos, na sessão plenária da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós teremos a reunião em que o deputado estará fazendo uma exposição a respeito das informações que ele possui quanto ao trabalho realizado pelas PM2 e os arquivos do Serviço de Inteligência das polícias estaduais e federais. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Cafu. Senhor presidente, nós tínhamos encaminhado uma agenda de atividades que comemorava a Semana da Consciência Negra, iniciando com uma sessão solene aqui. Eu queria trazer ao conhecimento, depois de uma conversa com Vossa Excelência, nós adiamos aquela sessão solene que era para ter acontecido no dia 18, houve um problema